Olá, meus amigos e seguidores, sejam todos bem-vindos. Este é mais um programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada, número 131. E o nosso tema de hoje é Como saber o futuro através da origem. E o texto que separamos para nossa meditação está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 31. Está escrito: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Marcos 8:31. Vamos então ao nosso comentário. Meus amigos, quando eu era criança, minha mãe me ensinou um cântico que cantávamos com alegria, pois gerava uma sensação de ter um amigo bem chegado, como um irmão mais velho, em quem poderíamos ter total confiança. A letra do hino era assim: O meu coração é só de Jesus. O meu coração é só de Jesus. A minha alegria é a Santa Cruz. E etc, e etc. Hoje, adultos, e ao estudar a Bíblia, lembramos com alegria dos ensinos de nossa mãe. E, na nossa inocência, acreditávamos que conhecíamos a Deus e Jesus plenamente através da religiosidade de nossos pais. Hoje, buscando aprender mais, estamos estudando a Bíblia para entender o significado dos ensinamentos de Jesus. E já aprendemos que é importante conhecer o contexto histórico da narrativa do escritor. Nesse texto, a situação política e religiosa da época influenciou as atitudes e as expectativas das pessoas em relação ao Messias. E a mensagem de Jesus era conflitante com as expectativas populares. Nessa narrativa de Marcos, há um importante diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Ele pergunta o que as pessoas estão pensando e dizendo sobre quem é Jesus. E as respostas eram variadas. Alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Depois de ouvir as respostas, Jesus faz uma pergunta específica para os seus discípulos. Ele pergunta: E vocês, quem dizem que eu sou? Então, Pedro, sempre Pedro, fez a mais impactante confissão. Ele disse: Tu és o Cristo. A importância dessa afirmação é que ela reconhece a identidade divina de Jesus e sua missão de redenção para a humanidade. E o próprio Jesus afirma que Pedro recebeu essa revelação direta de Deus Pai. A confissão de Pedro foi um momento significativo na jornada de fé dos discípulos e um testemunho poderoso para fortalecer a crença e confiança em Jesus. E o intrigante é que Jesus ordena aos discípulos, depois disso, no verso 30, dizendo, o texto diz, advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Ele não queria, naquele momento, que alguém confirmasse que ele era o Cristo. O primeiro anúncio da paixão de Jesus aqui ocorre enquanto ele, com seus discípulos, estava em Cesareia de Filipe. A partir desse momento, os discípulos começam a entender que a missão de Jesus era muito diferente e maior do que eles esperavam. Ele não veio para ser um rei na terra, mas para dar a sua vida como sacrifício pelos pecados da humanidade. Mesmo sabendo do sofrimento que o aguardava, Jesus estava disposto a enfrentar o sacrifício para cumprir o propósito de Deus Pai. O primeiro anúncio da paixão de Jesus é uma mensagem poderosa para os leitores modernos.
Em um mundo que muitas vezes valoriza o poder e a conquista terrena, esse anúncio é um lembrete de que o verdadeiro poder vem do sacrifício e da humildade. Ao refletirmos sobre o primeiro anúncio da paixão de Jesus, somos desafiados a examinarmos nossa própria vida e compromisso com o projeto da vontade de Deus para nós. Esse chamado é dirigido a todos aqueles que, convencidos pelo Espírito Santo, sentem o forte desejo de serem discípulos e segui-los na jornada de fé. Jesus começa dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Capítulo 8, verso 34. Em um mundo cada vez materialista e voltado para o egoísmo, o chamado à renúncia pode parecer contra nossa cultura e até mesmo difícil de aceitar. Mas é justamente quando somos tocados pelo Espírito Santo, então passamos a entender e renunciamos a nós mesmos e encontramos a verdadeira felicidade e realização em Deus Pai. Saber e declarar que Jesus é o Messias de Deus é uma necessidade humana para fazer com que tenhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus e nossas mentes e corações e atitudes se alinhem ao perfil do discípulo do Mestre Jesus. Oh, glórias a Deus! Aleluias! Vamos então ao nosso momento de oração e gratidão a Deus. Querido Deus e Pai, quero ser grato pela Tua santa palavra a me orientar. Enfrento lutas e eu conheço vários cristãos que estão lutando para seguir os mandamentos de Jesus. Rogo-te, amado Senhor, que nos dê força e coragem para sermos resilientes. Capacita-me, Pai, para que eu possa encorajá-los e ajudá-los a passarem os obstáculos impostos pelo inimigo de nossas vidas. Peço-te em favor de meus filhos, meus netos, meus irmãos e amigos, em especial para os seguidores do programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada. Em o nome santo de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Que bom que você esteve conosco até aqui. Colabore conosco. Deixe o seu gostei ou não gostei. Inscreva-se no canal. Faça seu comentário. Compartilhe com amigos, é muito importante para nós. E até o próximo vídeo, querendo assim o nosso Deus. Até lá!